Gravando. Então, boa noite a todas, a todos e todos, né? Professores, alunos aqui da URGS e de fora. A gente está muito feliz em retomar os nossos fóruns do BPG Mate este ano, né? Após um momento de retorno, né? Um ano que ano passado também foi bem difícil para nós aqui do Sul. E aí tem as avaliações que a Cristiane estava falando agora em off em relação à plataforma Sucupira, teve os nossos 20 anos, então agora, em maio, a gente retoma os nossos fóruns, e com essa gigante, né? Com essa pessoa maravilhosa que a gente ama, de paixão, nossa amiga lá de Minas, esse sotaque maravilhoso que a gente também, quando escuta, já lembra daquele pão de queijo delícia, aquela cachaçinha. Então, eu acho assim, eu estou muito feliz em começar esse dia, né? A gente iniciar hoje. Obrigado, Andréia, que está coordenando os fóruns este ano, né, por ter essa ideia maravilhosa no Dia da Matemática, a gente receber essa gigante aqui conosco. Eu fico muito feliz, seja muito bem-vinda e fique à vontade. Daí agora com a Andréia aí, coordenando e Leandra, né, coordenando essa sessão aqui para a gente. Muito obrigado, minha amiga, muito obrigado mesmo por nos dar essa honra, né, de estar aqui com o PPG Mate nesse dia tão especial. Só queria reforçar as boas-vindas a todas, todos aqui presentes e dizer que é um fórum um pouco diferente hoje, já que é o Dia da Matemática. A gente está recebendo não só pessoas do nosso programa, mas também da Universidade de Uberlândia, né, da Federal, onde está a Cristiane. Então, a gente está fazendo, de certa forma, uma parceria hoje entre URGS e Uberlândia e convidados. Tem a professora Célia Leme aqui também. Então, é um modelo um pouco diferente, porque é um dia especial, né? É o Dia da Matemática, a gente tem que comemorar e tem que também fazer esses movimentos de intercâmbio entre programas, entre licenciaturas, né? Acho que é extremamente importante isso. E aí eu vou passar, então, a palavra agora para a professora Leandra, nossa colega aqui do programa, que vai ser a mediadora do nosso fórum, né? Para quem não conhece, assim, a Leandra, então, faz a apresentação, vai organizar a conversa, vai apresentar a nossa convidada. Eu e Maurício, a gente vai fechar as câmeras para vocês poderem ficar mais à vontade para apresentar. E depois, quando se abrir, então, para conversa, daí as pessoas que quiserem podem abrir a câmera ou podem mandar pelo chat e a Leandra vai coordenando. E a gente fica aqui nos bastidores ajudando. Tá bem? Então, um ótimo fórum para nós. E é contigo, Leandra. Obrigada, Andréia. Obrigada, Maurício. É uma alegria estarmos aqui hoje com a professora Cristiane Cope, uma especialista, né, em Malbataan. Eu dei uma olhadinha no currículo dela e aí eu fui olhar a palavra Malbataan. Você sabe quantas vezes aparece? 85 vezes. Então, é um dia, né, que a gente tem muito a comemorar. Acho que foi muito acertado, Andréia, nesse dia da matemática, né, ter a professora Cristiane aqui conosco, especialmente no Dia Nacional da Matemática. E estamos muito felizes, né, de estarmos aqui nessa noite com a professora Cristiane. Eu não conheço mais de perto ela, mas já senti uma alegria assim no meu coração estar, né, com ela nesse encontro. E então nós vamos organizar, né, esse encontro hoje, pensarmos na organização desse encontro da seguinte forma. Então, a professora Cristiane vai fazer uma fala de uns 40, 50 minutos, e depois, né, quem quiser fazer uso da palavra, quem quiser usar o chat, quem quiser abrir a câmera, pode ficar bem à vontade. A gente saúda, então, também a professora Célia Leme, que está aqui com a gente, os alunos, né, da professora Cristiane e também membros do grupo de pesquisa que ela coordena e também os nossos estudantes e professores que estão aqui conosco. Eu vou falar um pouquinho do currículo da professora Cristiane. Então, ela é, primeiramente, né, ela é mãe de duas filhas, a Ana Carolina e a Ana Luísa. É professora adjunta nível 4 da Universidade Federal da Uberlândia
e docente do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática dessa mesma instituição. Ela possui graduação em matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em educação matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutorado em educação pela Universidade de São Paulo. Tanto a tese da professora quanto a dissertação da professora abordam o Malbatã. Ela coordena o grupo de trabalho História da Matemática e Cultura da Sociedade, o GT5, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, e desenvolve projetos de pesquisa de pós-doutorado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, tendo concluído o estágio pós-doutoral no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, com a temática Educação Matemática para as Relações Étnico-Raciais. É líder do Núcleo de Pesquisas e Estudos em Educação Matemática, o NUPEM, e vice-coordenadora executiva do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia, nos quais se envolve projetos relacionados à história da educação matemática brasileira e à etnomatemática, enfatizando a pessoa e obra de Júlio César de Mello e Souza, Malbatã, e os discursos que se estabelecem em suas obras raras. Em uma perspectiva cultural, investiga a importância da inserção da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena no currículo em matemática, por meio da implementação das leis 10.638/03 e 11.645/08, e as possibilidades de rompimento com o racismo científico que se estabelecem em ideias eurocêntricas. Participa ainda como membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Etnomatemática da Universidade de São Paulo, o GP. Então, muito obrigada por estar conosco aqui esta noite, professora Cristiane, e passamos, então, a palavra, né, para você fazer uso. Muito obrigada, Leandra, pela sua apresentação. Eu queria iniciar agradecendo ao programa pelo convite, inicialmente aí pelo nosso contato com a Andréia e depois com a Leandra, e dizer que eu estou assim, muito satisfeita com esse momento, né? Eu consegui juntar aí a nossa aula de História da Matemática na graduação, uma exposição do Malbatã, e com essa fala culminando aí na nossa celebração do Dia Nacional da Matemática. Então, para a nossa conversa hoje, eu chamei essa conversa de Malbatã e o Dia Nacional da Matemática, História, Memória e Matemática. E aí eu quero fazer um movimento assim, rapidinho, passado, presente, para a gente iniciar um pouquinho a nossa conversa. Eu trago uma imagem, né, de Copacabana, da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, de 1895. Então, a gente pode ver aí uns barquinhos, parece que é uma comunidade mais de pescadores, né? Depois a gente vai entender por que esse ano. E também trago uma imagem de Copacabana, né, de 1974, e aí já tem alguns carros, né, já tem uma faixa de areia maior, tem um calçadão, o famoso calçadão de Copacabana, isso em 1974. Agora, Copacabana hoje aí está vazio, deve ser fim de tarde, mas tem algumas pessoas aí fazendo caminhada no calçadão. E eu acho que é legal também dizer, aqui a gente tem algumas casas de pescadores, e aqui a gente já tem, em 74, uma fila, né, de prédios, que quem conhece Copacabana, é o setor hoteleiro, né, e também de moradores aí da Orla. E aqui continua, mais ainda, né, pavimentada, modernizada, aparecem esses coqueiros que provavelmente não são nativos, né? E aí, esse é uma imagem da Praia de Copacabana desse ano. Se a gente quiser fazer
um movimento mais presentíssimo, a praia de Copacabana no final de semana, né, em sábado, com o famoso show aí da Lady Gaga, né, que lotou aí as areias da praia de Copacabana, com mais de 2 milhões de pessoas. Ou seja, quando a gente olha para a praia de Copacabana nesses momentos históricos, o que a gente pode olhar que pode nos ajudar na memória e na história, né? E aí eu venho falar um pouquinho desse também movimento passado e presente, que faz parte da minha trajetória, né, do meu movimento inicial de pesquisa em arquivos pessoais. Inicialmente, né, no mestrado, eu começo a pesquisar o arquivo pessoal do Malba que foi organizado por ele e ainda estava, na época, na cidade de Queluz, que é interior de São Paulo, divisa com o Rio de Janeiro, dentro de uma instituição que se chamava Instituto Malba, né, organizado pela família, a prefeitura de Queluz. E por que Queluz? Queluz foi a cidade que o Malba viveu a maior parte da vida dele, de adolescência e de criança, né? E, mais recentemente, nesse movimento também passado e presente, eu retomo essa prática de pesquisa com arquivo pessoal, mas agora olhando para o APUA, que fica aí no Centro de Memória e Documentação, em Santos, que é o arquivo pessoal do professor Biratã D'Ambrosio. Então, é interessante, quando eu voltei a fazer pesquisas há 3 anos atrás com o arquivo do professor Biratã, eu me lembrei das orientações que ele me deu quando eu comecei a fazer pesquisa no arquivo pessoal do Malba. Tudo que você olhar, porque ele guardava tudo, ele guardava cartãozinho de visita, e também a gente encontra essa característica no arquivo pessoal do professor Biratã, que outro dia a gente pode falar sobre isso. Mas também é um movimento na minha trajetória passado e presente, tá? Bom, por que a gente escolheu aquelas imagens 1895? Foi no Rio de Janeiro que nasce o pequeno Júlio César de Melo e Souza, o Malba, no ano de 1995, né? E falece, não falece no Rio de Janeiro, mas falece em 74, depois a gente vai ver um pouquinho, e esse era o contexto de uma época, né? Então, quando a gente olha para um arquivo iconográfico, cartas, correspondências, nós começamos a interpretar, né, fazer esse movimento passado e presente, compreender uma época, compreender uma trajetória, compreender uma perspectiva de ensino. E, nesse sentido, a gente está se apropriando da teoria, né, de arquivo pessoal pela Heloísa Belotto, que diz justamente isso, que um arquivo pessoal é um conjunto de papéis e material audiovisual, portanto, as imagens falam muito, ou iconográfico, pode ser também fotos, pode ser imagens, desenhos, né, resultante da vida e da obra e atividades de estadistas, políticos, administradores, líderes de categorias profissionais, cientistas, escritores, artistas, etc. No caso do Centro de Documentação, né, do CEMAT, todo esse conjunto de papéis que tem lá, né, nos arquivos pessoais, não só do Biratã, mas de outros professores, são arquivos de professores de matemática, né, todos são dessa forma. E então a gente está se apropriando dessa teoria, né, que é uma coisa mais presente, e quando eu fui pesquisar o arquivo do Malba, eu fui pelas indicações aí e orientações do professor Biratã. Então, eu fui pesquisar esse arquivo lá em Queluz, numa época que não tinha scanner, não tinha máquina fotográfica digital, e eu contava apenas com uma papelaria que tinha xerox, né?
Então, e nessa qualidade aí que vocês estão vendo, isso aí já foi melhorado depois que a gente trouxe aí para alguns trabalhos. Essa letra é do Malbataan, o Malbataan organizou o arquivo dele, né? E esse aí é o número 1, que ele traz, né? E a gente foi lá também, aí em 17 de novembro de 1918, ele já deixa um registro, né? Ele diz que o arquivo tem por fim conservar muitos papéis, cartas, retratos, cartões, etc., que não poderiam ficar no diário, porque o diário, ele fazia o diário de palestras, conferências que ele deu ao longo da trajetória dele em diversas regiões do país, né? Então, ele diz, será, portanto, um auxiliar magnífico e indispensável. E aí ele continua, todo e qualquer documento da minha história será conservado de agora em diante no arquivo. Então, esse arquivo pessoal do Malbataan, ele mesmo organizou, né? Organizou no sentido de dizer o que ele ia juntar, e aí ele juntou tudo, né? A gente acha até assim, recortes de desenhos em revistas que ele publicou, e é possível achar de fato tudo isso que a Belotto coloca e que o Malbataan expressa aqui digamos, dessa parte inicial, nessa folha de rosto do arquivo dele. E esse arquivo pessoal hoje, né, nesse movimento ainda passado-presente, se encontra no Centro de Estudos, Memória e Pesquisa em Educação Matemática, na Faculdade de Educação da Unicamp, que hoje, inclusive, né, desde ontem, está acontecendo um evento, dentre vários eventos que ocorrem no Brasil, em comemoração ao Dia Nacional da Matemática, que é a 11ª Malbatemática, né? É o grupo PSIEM, juntamente aí com o professor Lorenzato, que foi ex-aluno do Malbataan, eles organizam esse evento todos os anos, né? E o tema desse ano é Malbataan Sem Fronteiras. Ontem eu participei da live de abertura, o professor Lorenzato falou, né, da sua experiência de ter sido aluno do Malbataan, foi muito importante, e outros pesquisadores do PSIEM. Então, esse arquivo pessoal hoje tem acesso, né, está no CPEM, e aí é preciso agendar, né, e para que seja separado o material que o pesquisador desejar acessar dentro desse arquivo, que, segundo o professor ontem na fala dele, o CPEM recebeu mais de 300 caixas de material, né, que estão lá. E esse movimento passado e presente, o nosso evento aqui hoje, né, estamos falando do Malbataan, do Dia Nacional da Matemática, já está lá no site oficial do Malbataan, né? Então, é assim, a gente está nesse movimento o tempo todo. Bom, e aí, na hora de preparar o que eu ia conversar, né, eu pensei, o que eu vou trazer de Malbataan para a nossa conversa, né, em celebração a esse Dia Nacional da Matemática? E aí as memórias, né, e essa história nos ajuda aí a compreender por que o Dia Nacional da Matemática é o dia do nascimento do Malbataan, ou do professor Júlio César de Mello e Souza. Quais foram as contribuições, né? Então, a minha ideia é compartilhar um pouco aí, né, dentro desse ajuste aí temporal, né, a vida e a obra do Malbataan, né, como uma personalidade, como um professor de matemática muito importante para a nossa educação brasileira. Aí, dentro dessa ideia de história e memória, eu acho que é interessante dizer que no centenário de Malbataan, em 95, foi capa da revista Nova Escola, esse centenário, e, iconicamente, publicam essa figura, essa foto, né, Júlio César de Mello e Souza, como Malbataan, né? Em algumas livrarias brasileiras, as obras do Malbataan, às vezes, estão na literatura estrangeira, não se
se conhece que Malbatã é o pseudônimo de Júlio César de Mello e Souza, né? Então, isso ainda acontece, né? E eu acho que essa imagem é a única imagem que tem do Júlio César vestido de Malbatã, ou um pouco dessa mistura de Beremiz Sami, que é o principal personagem do Homem que Calculava, que é a obra mais famosa, que eu vou falar um pouquinho depois. Para quem tem interesse de adquirir essa revista Nova Escola, tem alguns sites de colecionadores, né, que você consegue ainda ter acesso. E aí algumas faces, né, do professor Júlio César de Mello e Souza, não como Malbatã, ou como Beremiz, mas em diversas faixas, né, etárias aí, da sua vida. Eu trouxe também algumas memórias dele na escola, né, no contexto de formação de professores também, que era algo forte. Essas imagens estão todas disponíveis no site oficial do Malbatã. Então, né, nesse tempo digital, né, eu tive que ir lá fazer xerocos. Agora, todas as imagens que eu tinha e que eu não tinha estão disponíveis aí para o pesquisador no site oficial do Malbatã. Agora, um destaque que eu queria fazer também para essa imagem e para outras imagens que vocês consultarem depois, se tiverem interesse no site, as lousas do Malbatã quase não tem texto. Podem reparar, quase não tem texto. E ontem, ouvindo um pouquinho o professor Lorenzato, ele disse que o Malbatã trazia provocações, problemas já no início da aula, e a partir daquele problema ele ia desenvolvendo o conteúdo programático, se era geometria. Então ele sempre chegava com uma provocação. Então ele escrevia muito pouco na lousa, né? E também uma outra forma que ele utilizava, que depois eu vou mostrar um pouquinho, do aluno ter o seu caderno dirigido, né? Uma espécie de portfólio, né? Só que o caderno dirigido ele criou e publicou essa ideia do caderno dirigido na obra didática da matemática, né? Então, ele também tinha outras formas de trabalhar o conteúdo com um pouco do significado aí para o aluno, do estudante, para a sua formação e como ele estava conduzindo aquele processo, e não somente o professor. E aí a preciosidade que a gente tem aqui no Brasil é que o professor Sérgio Lorenzato tem o caderno dirigido dele até hoje, né, quando foi aluno do Malbatã. E é muito caprichoso, é uma relíquia, né, o caderno do professor. Bom, e aí sim, né, esse pseudônimo Malbatã se consagra, marcou uma geração de jovens, né? Ele tinha essa questão da criatividade na arte de ensinar matemática, era contador de histórias. E aí tem uma foto também icônica, né? Que ele também atuava na formação do que a gente chamava de normalistas, né? Então ele trabalhava também com professoras que ensinam matemática, né? Então a gente tem aqui alguns documentos que a gente separou aqui para a nossa exposição hoje, que mostra que ele também fez escola normal, né? Além de ser professor, ele também tem essa formação, teve essa formação. Mais algumas fotos, né? Dele com alunos da educação básica, né? E eu acho que é isso, né? Hoje, celebrando o Malbatã, a gente traz um pouco da memória dele, as suas obras e o legado para a escola, né? Quer dizer, como nesse movimento passado e presente, a gente ainda pode aprender e pode também pensar em alternativas propostas por Malbatã nas suas obras e na sua prática ou indicadas no seu arquivo pessoal. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, também de como começa essa questão do Dia Nacional da Matemática, né? Por que de repente as universidades, as escolas fazem eventos em comemoração ao Dia Nacional da Matemática?
O primeiro movimento aí para a criação desse dia, né, aconteceu no Rio de Janeiro, né, por isso Copacabana aí no início, em 1995, que a comissão que organizou as atividades do centenário do Maubataan encaminhou uma proposta, né, para o Darcy Ribeiro, que na época era senador no Rio de Janeiro, que acolheu a ideia. Essa comissão organizadora era composta pelo Pedro Paulo Salles, que é professor na ECA, na USP, e é sobrinho-neto do Maubataan, o André Pereira, que é neto do Maubataan, o Bigode, né, o professor Bigode, que é maubataânico, né, para quem não sabe, e estava nessa comissão também, o Valdemar Velo, que é editor, né, até hoje, na época ele era editor da editora FTD, e ele tinha feito um trabalho de sumário temático das obras de Maubataan, e o Atílio Bari, que uma personalidade do teatro, né, das comunicações, e organizou, não sei se ele move agora esse grupo de teatro dele, um teatro sobre Maubataan. Ele tinha 2 teatros, o Lilavati e o Homem que Calculava. Depois vai aparecer uma foto do Atílio. O Atílio hoje ele é apresentador do programa Em Foco, se eu não estou enganada, da TV Cultura. E aí a diretoria da SBEM, né, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, reapresenta, né, essa proposta, porque aí o Darcy Ribeiro falece, né, e aí a proposta fica parada. Depois desses 10 anos, né, no governo da presidenta Dilma, em 2004, se nacionaliza com um projeto de lei essa data como sendo o Dia Nacional da Matemática, né, oficialmente. Então, essa lei fica instituído aí o Dia Nacional da Matemática, a ser comemorado anualmente em todo o território nacional, no dia 6 de maio, data de nascimento do matemático, educador e escritor Maubataan. No artigo 2º, diz que o Poder Executivo incentivará a promoção de atividades educativas e culturais, alusivas à referida data, e dizendo que essa lei entra em vigor a partir da publicação, que foi 26 de junho de 2013. Né? Então, a gente começa a entender um pouco desse processo também, de como se constitui o Dia Nacional da Matemática, a partir da proposta encaminhada e iniciada por uma comissão do centenário de Maubataan. Bom, para saber um pouquinho mais sobre a criação do Dia Nacional da Matemática, a revista Educação Matemática e Revista, né, da SBEM, tem um artigo do professor Sérgio Lorenzato, de 2004, em que ele fala dessa criação. No entanto, né, eu até estava pensando, é preciso ter um outro artigo, porque ele fala até o projeto de lei 2004, né? E agora a gente tem mais um avanço em 2013. Mas todo o início, o histórico da criação do Dia Nacional da Matemática, ele traz aí nesse artigo que saiu em 2004. E aí, como que eu, Cristiane, me tornei, né, uma maubataânica? O que aconteceu? Eu estava numa disciplina de História da Matemática, viu? Meus alunos aqui da graduação de História, eles já estão comendo os quitutes que eu falei que tinha, e estão rindo. Só que era no mestrado, essa história, essa disciplina de História, lá em Rio Claro, né, fazer mestrado lá, e durante a disciplina, a gente estava estudando com o professor Sérgio Nobre sobre países islâmicos, matemática islâmica, e aí ele vai e traz o Maubataan e diz, o pessoal acha que ele é árabe, tarará, e eu achei aquilo interessante, primeiro, porque eu achei muito criativo, né, para poder publicar, ele cria um pseudônimo para poder publicar.
E gostei porque ele é carioca, e eu também sou carioca. Eu falei, nossa, eu sou mineira acariocada, ou carioca mineirada, não sei. Mas, enfim, ele trouxe esse elemento e, como avaliação da disciplina, a gente fazia os relatórios de avaliação, né? Eu fiz com o Biratã também, né? Quem foi aluno do Biratã sabe. E o Sérgio Nobre, ele utilizava o relatório de avaliação também na disciplina de História. E aí eu resolvi fazer um relatório de avaliação sobre o Malbatã. Só que aí eu fui pesquisar, deu quase 84 vezes também, viu, Leandro? Fui pesquisar, e fiquei encantada com a história. Quando eu entreguei o relatório de avaliação para o professor Sérgio Nobre, ele falou assim, você sabe que isso aqui dá um projeto, né? Eu falei, não, mas o projeto que eu tenho com o Biratã é de multiculturalismo, não, né? Eu estou a fim de olhar isso. Deixa que eu converso com ele. Né? Então, assim, a gente mudou o projeto de pesquisa, como a gente muda sempre. Quem está aí iniciando com projeto de pesquisa aí no programa, fique tranquilo. A gente entra com um projeto e sai com outro. É normal, né? A gente vai crescendo e discutindo. E esse processo investigativo, a partir do relatório de avaliação, me traz outros elementos para pensar uma nova pesquisa. Essa imagem que eu trago aqui é da minha tese. Eu tinha também uma ideia de cada capítulo da minha tese tinha que ter uma imagem, então eu gosto muito de imagem. E como meu irmão desenha, eu fiquei falando na cabeça dele e falei, olha, eu quero um desenho para cada capítulo. Aí eu falava o que ia ter o capítulo e ele soltava criatividade. Essa é uma das imagens que eu gosto mais, que é um pouco aquela coisa da sombra do arco-íris, né? Que esse Malbatã, esse Beremiz, esse professor ali escondido no seu próprio discurso pedagógico. Bom, essa aí também é uma outra imagem da revista O Carisma, que meu irmão desenhou. E aí eu vou e defendo, né, a dissertação, indo lá pesquisar o arquivo do Malbatã, em 2001, do menino Julinha Malbatã, uma viagem pelo oásis do ensino da matemática. E depois eu continuo a pesquisa, também com o professor Biratã, só que investigando um pouco quais eram os mitos fundantes do discurso pedagógico do Malbatã, nas suas obras, né? Então, eu dialogo com as teorias da transdisciplinaridade, do programa étnico-matemática e também da mitocrítica do Gilbert Durand, né? Então, eu faço... A gente não tinha nada na época de educação matemática que discutisse essa mitocrítica, então eu fui me apoiando em trabalhos que tinha de grupos nessa perspectiva, inclusive na USP, e tentando trazer o discurso da educação para a educação matemática. Então, alguns dados biográficos mais rápidos, né, que, pensando aí na dissertação, o menino Julinho Malbatã. O menino Julinho foi aluno do Colégio Pedro II, né, e o Malbatã depois se torna professor do Colégio Pedro II. O menino Julinho tinha o hábito de colecionar sapos vivos no quintal da casa dele. Então, ele chegou a ter 50 sapos vivos e ele levava para passear, né, na praça. E depois, o Malbatã, adulto, teve aí uma coleção de 40 sapos e esses sapos hoje estão com a família, mas na época eu tive o privilégio de ver essa coleção lá no Instituto, e a minha parte preferida é que tinha um grupo de jazz, músicos sapinhos de jazz. O menino Julinho foi um desastre em matemática, diferente do que se pensa, né? E depois o Malbatã defende aí 2 cátedras em matemática. O menino Julinho escrevia, já tinha aí desde cedo, desde a infância, a criatividade na escrita, criou uma revistinha que ele chamou de R, e no primeiro volume que ele escreveu, ele dizia assim, R de errar e R da letra R.
Então, é Revistinha R. E ele falava que ele criou a revista para concorrer com uma outra revista que o irmão dele tinha escrito, né? E o Malbatã se consagra aí, né, com a sua obra mais famosa e publicada em diversos idiomas, com a obra O Homem que Calculava, que está na sua 100ª edição, e aí tem uma edição especial que depois eu vou mostrar para vocês. O menino Julinho vivia livre, né, em Queluz, e morre em Recife, né? E o Malbatã existe e persiste ainda suas ideias, e hoje é um exemplo disso, né? Estamos falando dele. Então, algumas memórias ainda, né? Ele é uma foto aí quando ele estava no Colégio Militar, né? E aí a gente traz a imagem dele. Ele era interno do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Essa criatividade desde a infância, essa revistinha, ela era feita em papel de caderno, né? Aqueles caderno brochura. E ele também cria um primeiro pseudônimo, não sei se dá para ver aqui, Redator Salomão IV. Então, ele já cria um pseudônimo para a sua obra, sua revista. E aí, o que tem aí? Contos. Ele escrevia contos, né? O Licor de Itália, e pronto. E fazia ainda propaganda. Leiam o R, não leiam a revista do Rubens, né? Que era o irmão dele. E essa aqui, eu acho que é a mais antiga, 1908, né? Então, o redator também era o Salomão IV, o escritor, tudo ele, né? E ele já cria isso na infância. E aí, né, depois do colégio militar, ele vai para o instituto, se torna professor no Instituto de Educação, aí tem algumas imagens, algumas memórias, né, de documentos que estão lá no arquivo pessoal, né, Escola Nacional de Engenharia, que hoje é a Federal do Rio de Janeiro, e Colégio Pedro II, tem umas outras também que mostram que ele fez magistério, a escola normal. Eu trouxe algumas aqui, mas tem muito mais coisa, né? Tem documentos que eu ainda não usei, mas agora isso está tudo lá no site oficial, né? Bem mais fácil. Então, algumas imagens, umas eu já mostrei, né? Das normalistas, e sempre a fala era mais elucidativa aí do que lousa ou algo visual, né? Sempre provocativo. Bom, uma coisa interessante também que a gente descobriu lá, porque, em geral, quando se faz um resgate histórico da primeira iniciativa de ensino à distância, se pensa no projeto Minerva, né, do Paulo Freire. No entanto, a gente descobre um ensino à distância feito aí por professores que moravam em regiões de difícil acesso no Brasil, que era a Universidade do Ar. E no que consistia a Universidade do Ar? Era um curso de formação de professores, né, que era realizado por meio do sinal da Rádio Nacional, né, do Estado do Rio de Janeiro. Isso em 1940. E lá no acervo do Malbatã, a gente achou as escalas de aula dele, né? Começando precisamente às 18h45, e também aqui a do irmão dele, que era professor de História, o João Batista de Mello e Souza. A gente não grifou, mas tem aí a aula do irmão dele também. E isso tinha apoio do governo, né? E a ideia era formar professores que não tinham formação para o magistério, né? E que estavam em regiões dos grandes centros de formação, né? Bom, ele também colaborou em periódicos, em jornais, o Jornal Imparcial, Correio da Manhã, Cruzeiro, até falecer, ele tinha uma coluna diária no jornal Última Hora, que ele denominava de matemática recreativa, que é aí uma das obras, matemática divertida e curiosa e tal.
Essas revistas aí também são importantes, a revista Alcarisme, que teve aí, era uma revista destinada a professores e estudantes de matemática, ela teve a sua periodicidade de 46 a 51. A gente tem aqui no acervo do NUPEM alguns volumes, né? Essa foi o último volume, o volume 8, que eu estou mostrando aqui, e é muito interessante saber as formas de abordagem que o Malbatã trazia nessa revista, né? A gente estudou uma parte também no doutorado da revista para analisar o discurso, e tinham sessões na revista assim, matemática humorística, né? Então, tinha outras formas de se pensar, né? E depois uma outra revista, mas que só ficou no volume 1, é a revista Lilavati, né? A revista Alcarisme era dirigida, organizada por ele, né? E a Lilavati também. E sobre a revista Alcarisme, a gente publicou aqui no NUPEM, com um projeto financiado pela FAPEMIG, essa obra, Malbatã, é a revista Alcarisme, Diálogos e Possibilidades, que a gente faz justamente o movimento passado e presente, né? Então, o início do inicial ali, o sumário inicial da obra consta da história. A gente tem uma biografia nesse livro feita pelo André, que é o neto, e o Pedro Paulo, que é o sobrinho neto. Eles fazem essa biografia. E uma segunda parte do livro destinada a propostas para a sala de aula, para se pensar a sala de aula, pensada aí pelos pesquisadores do nosso NUPEM. Ele também se envolvia nas questões sociais, né? Ele coordenava também aí a revista Damião, que era uma revista aí, que era escrita, né, nos leprosários, e ele defendia aí, ele defendia a questão do não preconceito às pessoas que eram leprosas ou que tinham hanseníase, né? Então ele divulgava também essa ação como diretor responsável, e existe um trabalho, se eu não me engano, de TCC no Instituto Federal de BH, o IFMG, que há um trabalho só sobre essa revista. Não me recordo se está no site oficial do Malbatã. Bom, ele escreveu ao longo da sua vida mais de 123 livros. 123 livros foram publicados, mas existem outros livros que ficaram aí no seu arquivo sem a publicação, só a ideia, né, os rascunhos, né? Então, aí uma diversidade de temas, né? Didática da matemática, história da matemática, ficção infanto-juvenil, contos, livros escolares também, né, para o ensino primário, publicados como Júlio César de Mello e Souza, né? E então assim, tem muito assunto, sim, e assuntos que a gente considera assuntos atuais, né? E aí vem a primeira obra, a obra mais famosa e conhecida, né, que é O Homem que Calculava. A primeira edição foi em 1937, hoje a gente está na 100ª edição, né? Quem não leu ainda, eu convido para fazer esse convite, é um conto matemático, né? E ele cria o Beremiz Samir também, que é o homem que calculava, né? Até achei engraçado quando a Leandra falou, olha, aparece 84 vezes, já lembrei, opa, né? É uma coisa interessante. E o Beremiz era assim, ele queria contar tudo que ele via, as folhas da árvore, né? E isso está lá na narrativa dos problemas, né? E também dentro das suas concepções, com fundo cultural islâmico, né? E é bem interessante o conto. Dá para utilizar os problemas e discutir por que o Beremiz resolveu assim e não de outra forma. E aí tem vários trabalhos sobre isso também.
Essa é a edição comemorativa, né, a 100ª edição, é de capa dura, né, a gente tem aqui, acho que está aqui na nossa exposição, parece, né? Então, ela é bem diferente das outras e tem um prefácio inédito, né, de um especialista árabe, e tem comentários, e tem sobre o Dia Nacional da Matemática. Então, é uma edição com outros elementos para além do conteúdo principal da obra. E dentro aí do movimento da educação matemática, né, dentro dessas obras, a gente foi assim olhando várias características que podem nos ajudar a compreender um pouco hoje, né, essas ideias, né? Então, ele fazia reflexão sobre os conteúdos, críticas ao currículo, pensava no ensino com significado, a história da matemática para a compreensão, né, da ciência matemática, fazia críticas ao algebrismo, que era o excesso de linguagem para questões de álgebra simples, nos problemas, né? Pensava em recriação, em resolução de problemas, né? Então, a gente via também um pouco dessa interdisciplinaridade como proposta. E a etnomatemática, quando eu orientei o primeiro mestrado, né, sobre o Malbatã, um professor da banca disse: nós podemos dizer que o Malbatã era um etnomatemático, né? E eu falei: olha, essas ideias são ideias em tempos diferentes, né? Mas ele, acho que a gente pode dizer que ele tinha aí, defendia ideias que hoje a gente defende na etnomatemática, né? E também a gente não pode dizer, ele é um educador matemático, é um outro movimento, né? Mas como que esse movimento pode contribuir para a nossa educação matemática? E, assim, depois que a gente fez todo o trabalho, né, no arquivo, entrevistei ex-alunos, fiz todo um movimento, eu queria saber se essas ideias malbataânicas chegavam na escola, se havia essa possibilidade. E aí a gente conseguiu aprovar um projeto, Matemática em Cena, Malbatã e suas contribuições para o ensino de matemática, e a principal atividade era trazer o teatro do Malbatã com o Atílio Bari, né? E o Atílio Bari é o Beremiz Samir na peça, né? E a gente levou para uma escola pública, né? E nós fizemos uma parceria também com a Pró-Reitoria de Extensão, porque aí a gente queria que os estudantes das escolas públicas tivessem acesso ao teatro também. Então, e aí era muito engraçado, porque a gente viu os alunos na fila para entrar, né, no teatro, e eles falavam assim: nossa, que interessante, matemática no teatro. Então, já ali, né, na espera para entrar, eles já achavam diferente. A gente fez um trabalho bem interdisciplinar, envolveu professores de biologia, aí a gente pegou o problema das abelhas, né, do volume, dos alvéolos, e trouxemos várias investigações. Então, cada professor na sua área conseguiu olhar um pouco das faces, né, do Malbatã para contribuir com o projeto. E aí é o Atílio Bari, né, uma das cenas do teatro. Às vezes, eu não sei se eu preciso ver com ele, às vezes ele, nesse período de maio, ele faz algumas apresentações do grupo Teatralha, mas eu não sei, que agora ele está com esse programa na TV, eu não sei se ele tem tempo para isso. Mas era muito interessante. E a peça tinha ali no palco a resolução de problemas, né? Então, a garotada e também o pessoal da EJA, que participou da apresentação, foram 2 apresentações, gostou demais, e ficava em pé, queria resolver o problema junto com o Beremiz. E não sei se vocês conhecem o Atílio, mas ele rouba a cena mesmo, ele tem uma presença muito interessante no palco. Aí outras cenas, né, do grupo, O Homem que Calculava, a Telacim, quem conhece aí a narrativa do Beremiz Samir, né, O Homem que Calculava. Aí esse grupinho que ficou na fila
achou interessante essa coisa de matemática no teatro, né? Na verdade, a cidade não tem, agora tem, mas não tinha na época o teatro, e a gente reservou um espaço que era um espaço de eventos, assim. Hoje esse lugar é uma academia, mas a gente tinha uma maneira de criar um palco, que a gente precisava de um palco, e a gente conseguiu fazer isso, e aí juntamos também com outro evento que a gente chamou de Primeiro Encontro de Educação Matemática do Pontal, né? Bom, e aí, para além dessas experiências que eu queria ver se isso ia funcionar mesmo em sala de aula, tem as pesquisas que a gente começou a orientar também, né? O professor Leonardo foi o meu primeiro orientando com essa temática e trabalhou com a questão da interdisciplinaridade, e como o programa é um programa de mestrado profissional, o produto educacional a gente consagrou aí nessa obra da APRIS, que é Diálogos Pedagógicos, Malbatã e a Interdisciplinaridade, né? Aí, mais para frente, a Flávia, ela agora é doutoranda em Educação pela USP, e ela trabalhou com Malbatã, geometrismo e o caderno dirigido, que eu tinha falado no início, conversas e possibilidades no cenário da sala de aula. Então, ela foi com essa proposta de discutir o geometrismo, né, que eram as críticas ao excesso de linguagem, também problemas que envolviam geometria, e trabalhou a partir desses encontros, eram encontros que ela fez com os estudantes no contraturno, o processo de escrita com caderno dirigido. E aí está a capa aí do produto educacional, né, que são desenhos aí que os estudantes expressaram aí sobre o que eles entenderam. Eram estudantes do 8º e 9º ano. E aí, em 2020, tem aí uma outra pesquisa do Carlos Rezende Filho, Algebrismo e Ensino de Funções, uma proposta didática para a educação de jovens e adultos. E aí era discutir problemas do cotidiano apresentados pelo Malbatã com os estudantes da EJA, né? Sobre o conceito de funções. Essa dissertação ela aconteceu, como vocês devem lembrar, no momento da pandemia, e a gente não conseguiu aplicar. Então, o produto educacional, a gente acabou fazendo uma análise com os professores da cidade, que eram professores de matemática na EJA. Então, foi uma forma da gente validar o produto, da gente pensar como se seria viável essa proposta. Foi o caminho que a gente encontrou, como muitas pesquisas aí tiveram que se reinventar aí na pandemia, né? Então, eu já falei um pouco dessa obra. Nessa obra Educação Matemática da Aline, há um capítulo do Atílio, né, falando sobre o teatro, Malbatã, e também de colegas da pedagogia que participaram do evento, e essa obra eu já falei, né? Bom, e nós temos também, porque aí, e na formação de professores, isso vai rodar também, né? O Malbatã, essas ideias vão para a sala de aula, na formação, e no Seminário Nacional de História da Matemática, em 2019, no Ceará, eu, Flávia e Leonardo, né, que foram os primeiros aí que pesquisaram, levamos as propostas, os produtos educacionais pensados na dissertação para um minicurso do seminário, né? E essa obra ela está disponível, né, em PDF no Centro de Pesquisa, Centro de Referência Brasileira de Pesquisa em História da Matemática, o CREFMAT, não sei se vocês conhecem, né, de um amigo nosso, o professor Irã Abreu Mendes, de Belém, e essa aqui é a Flávia, e aqui a gente levou a ideia do caderno dirigido, que era produzido nos dias do minicurso. Então, aí está um dos participantes do minicurso produzindo o seu caderno dirigido.
Bom, a gente fez algumas comemorações aqui também, a gente tem um evento que a gente, com o calendário que bagunçou por causa da greve, por causa da pandemia, a gente não conseguiu conciliar, mas fazer o evento Matematicando no Pátio, que a gente levava ideias, né, do Malbataã, e a gente recebia as escolas, cada escola ficava 1 hora, a gente fazia várias oficinas, e esse evento foi pensado numa disciplina que a gente tem aqui, prática, que é Laboratório de Ensino de Matemática. E esse fundo aqui, né, do Camelo, é um fundo que a gente usou na primeiro Matematicano. Está acabando. Bom, outros eventos acontecem, né, em comemoração, como está acontecendo uma Malbatemática. Na pandemia, eles fizeram uma versão digital também, a gente participou. Tem um podcast chamado Mundo Malbataã. Existe essa revista da Sociedade Brasileira de Educação Matemática de São Paulo, dedicada com artigos só sobre Malbataã, e essa escrita é Malbataã, escrito em árabe, que ele utilizava como professor, ele carimbava para dar visto com essa grafia aí. Também a gente tem um artigo aí, né, Maurício e Andréia, um artigo que a gente trouxe aí com o Carlos e eu sobre um pouco aí, um recorte do que ele pesquisou da revista Alcarisme nesse dossiê, né, específico de literatura e matemática, interrelações possíveis, né. A nossa colega Virgínia também publicou com seus alunos. Beremiz continua calculando histórias inspiradas em Malbataã. E está disponível também na Federal do ABC, é um caderno de práticas também, com problemas. Então, não é só eu que estou querendo testar as ideias do Malbataã na sala de aula, não, né? Esse é o site, para quem não conhece, né? Está muito completo, melhorou muito, né, da primeira versão. A editora Record, junto com a família, organiza esse site, né? E, às vezes, o André me passa algumas perguntas que eles não conseguem responder. Então, acabo sendo uma espécie de consultora, mas, às vezes, vem perguntas que eu falei, gente, tudo que eu sei, nunca vi isso, né? Que, às vezes, a pessoa quer assim, eu queria saber onde que está o poema da Moreira, né? Então, às vezes, eu vou, nossa, eu vou procurar. Aí eu falo, me dá um tempo que eu vou procurar, mas não me lembro desse poema, né? Porque, como ele publicava muito em jornal, e eu não peguei todos os jornais, né? Então, fica difícil. Mas, por enquanto, eles de vez em quando só que estão me chamando. Então, eles estão dando conta de responder aí algumas dúvidas. Um outro material, quem quiser aí saber um pouquinho mais também, que a gente chamou de Malbataã Vai na Escola, no bicentenário da Independência, foi organizado pela professora Romélia Souto, um evento dedicado à história da educação matemática, e a gente abriu esse portal bicentenário falando de Malbataã, e está lá disponível a nossa fala no YouTube. E a gente está aqui, ó, nesse cenário, vocês não estão vendo tudo, né, com essa exposição aí. Hoje a gente já atendeu de tarde umas crianças, né, e agora depois a gente vai atender o pessoal da pedagogia, e é assim, né, um pouco da nossa história. Então, eu quero agradecer, né, aqui ao LEMAT, que é o nosso laboratório, a nossa técnica, que ajudou a pensar nesse espaço, né, de homenagem. E também quero agradecer os alunos da história, da matemática, que estão aqui, por também toparem as minhas ideias, né? E a gente está fazendo na disciplina, aí tá, eles estão sentadinhos, se eles não gostarem que eu vou mostrar isso aqui, depois vocês reclamam. Eles toparam fazer pesquisa em arquivo, né, no arquivo do NUPEM, que começa com um arquivo pessoal de uma professora, amiga minha, que é a professora Dumara, que, quando se aposentou, doou parte do acervo dela aqui para o nosso NUPEM.
E agora eles estão olhando um pouco, até interessante, né? A turma passada olhou um pouco para os artigos do Imenes na revista RPM, e agora esse grupo está olhando para uma seção da revista que indica livros de contos, né? Então, uma turma está falando sobre O Diabo dos Números e a outra, Jogos e Resoluções de Problemas. Não estava lembrando. E também, né, eu acho que eu quero encerrar agradecendo ao programa, agradecendo a Andréia, a Leandra, Maurício e todos que estão aqui, né, me ouvindo. E aí eu encerro com esse quadro que tem no Instituto, provavelmente hoje está com a família, de um quadro que mostra um pouco dessas faces, né, do Júlio César de Melo Souza. Então, tem ali o Júlio César bélico, né, militar, porque ele chamava Júlio César porque o pai queria que ele tivesse um nome militar, o Melo Souza, né, o professor e tal, e o Malbataan, meio que Beremiz, né? E aí o que eu acho interessantíssimo, que o artista, que eu não consegui descobrir quem foi o artista, porque não está assinado, além dos números de fundo, traz alguns cenários. E aí, de novo, olha lá, o Rio de Janeiro lá no fundo do Melo Souza, né? Uma coisa meio grega no fundo do Júlio César, e os camelos aí do deserto, né, que o Beremiz andava. E eu acho muito interessante essa imagem, e quando eu vou falar das faces do Malbataan, eu gosto de trazer essa imagem. No mais, é agradecer e estou aí disponível para perguntas. Se eu não souber, a gente vai interagindo. E muito obrigada aí pela atenção. Obrigada, Cristiane. Brilhante palestra, né? Eu acho que quem está escutando já está com. Quem não conhece as obras já está com vontade de pegar um livro do Malbataan ou conhecer, né, alguns dos livros dele a partir do que tu nos contou nessa noite. E eu fui resgatar o livro que eu tenho. Quando eu ingressei na universidade, em 1991, né? Eu já comprei, tá ali a minha assinatura, a data, em maio de 91, né? Não foi dia 6 de maio, mas foi dia 17 de maio. E já está amarelinho, né? E naquela época era a 34ª edição, editora Record. E eu lembro que quando eu ensinava matemática para quinta série, na época, sexta série, eu utilizava muito as histórias, né, do Beremiz Samir e como trazia encanto para as crianças, né? Então a gente viu nessa noite um pouco dessa interface, né, que o Malbataan traz, essa interface com a ludicidade, essa interface com a criatividade, essa interface com o grande professor que ele foi, né? Esses grandes, vários papéis que ele traz de autor de livros também didáticos, paradidáticos, e que possibilita verificar essas interfaces com a educação matemática, né? Inicialmente com a resolução de problemas, mas depois também com a ludicidade, né? Com a própria interdisciplinaridade, com as histórias, com a literatura. Então, todas essas interfaces que permitem, né, um diálogo extremamente rico para o educador matemático. E eu vou iniciar, assim, fazendo uma pergunta, né, que eu estou curiosa. Por exemplo, você trouxe algumas pesquisas, né, que você desenvolveu junto com seus orientandos, e uma pergunta que eu fiquei pensando, né, como tem sido especificamente utilizada as obras de Júlio César de Melo e Souza
no ensino, especificamente lá no chão da sala de aula? Como é que se vocês fizeram esse recorte, se vocês têm uma pesquisa mais macro, assim, de como tem sido utilizada, né? Se tem entrado, se tem, né, na sala de aula, assim, de um professor de matemática. Sim, é ótima, né? Porque é isso, né? Quando a gente vai pesquisar documentos, arquivo, a gente vê, mas está teórico, é que eu quero ver. E todos os trabalhos que a gente orientou fez um levantamento dos trabalhos já existentes, né? O que a gente faz no início de toda pesquisa, tipo um estado da arte, do que a gente já tinha, e foi feito esse levantamento do que estava sendo trabalhado na sala de aula, né? Então, essa coisa de como a gente levou a obra, né, primária. Então, por exemplo, o trabalho do Carlos, a gente pegou ideias do Didática da Matemática, em que ele falava do algebrismo, né, a Flávia do geometrismo. O Leonardo, ele já pegou a questão da interdisciplinaridade, então a gente usava poesias que estavam em obras do Malbatã, a gente levava fichas de trabalho com ideias do Malbatã, a gente não modificava, né? A gente não colocava na linguagem de hoje, a gente levava, fazia uma seleção e levava para a educação básica, para o ensino fundamental 1, eram turmas de 6º ano, e nós chegamos a fazer 6 fichas de trabalho, né, com ideias retiradas aí. Aí ele não pegou uma obra específica, pegou o homem que calculava, pegava matemática divertido curiosa, pegava o meu anel de 7 pedras, né? Agora, aquele projeto que não deu tempo de falar, que a gente foi para a escola mesmo, a gente teve que criar tudo, porque o início do projeto a gente queria trabalhar só com os professores de matemática. Quando nós chegamos na escola, né, a professora falou assim: não, eu não quero esse problema só, eu não quero esse projeto só para professores de matemática, eu quero para todas as disciplinas. E aí eu voltei com dor de cabeça para casa, porque eu falei, e agora? O que vai virar, né? Porque eu não tinha pensado, né? E a gente tem que, né, fazer essa parceria com a escola. E aí foi muito legal, porque aí eu tinha que ficar pensando, eu tinha uma estagiária só nesse projeto, como que a gente vai trabalhar inglês? O que a gente vai levar de inglês do Malbatã? Professora de português, o que a gente vai fazer? Então, a gente fazia nos bastidores esse estudo, levava a proposta no horário de pedagógico, né, da escola e discutia com os professores. Com os professores de português, eu lembro que nós pegamos aquela obra Mil Histórias Sem Fim, não sei se vocês conhecem, é uma obra do Malbatã que todas as histórias não têm fim. E a professora resolveu trabalhar com os estudantes, que eles escrevessem, selecionou algumas daquelas histórias e eles escreveriam os fins, os finais das histórias, né? Então, saíram coisas muito interessantes. O pessoal da EJA fez um trabalho de onde seria essa região, geograficamente falando, do Beremis, né? Qual era o tipo de comida, e eles foram para a cozinha e fizeram quitutes árabes, e se isso ainda é até hoje, como que é. Então, a gente conseguiu, dialogando com o professor da educação básica, possibilidades, né? E os professores de matemática pegaram a obra Matemática Divertida e Curiosa e trabalharam com as pegadinhas, as charadas, né? A obra tem várias charadas. Aí eles foram para o pátio, eu acompanhei essa atividade, e fizeram tipo um campeonato de charadas lá do Malbatã, presentes na matemática divertido curiosa. Então, cada encontro que a gente tinha, né, nesse momento de hora pedagógica na escola com os professores, a gente avançava um pouquinho pensando nas propostas, mas sempre dialogando, né? Agora, nas pesquisas orientadas, aí a gente foi também fazia uma primeira proposta, aplicava e via como que essas questões iam aparecer, né? Agora, o que eu tenho visto nessas, que aí o Carlos fez um pouco dessa coisa mais macro,
nas ações do Dia Nacional da Matemática, se fala muito e traz muito assim a discussão da resolução de problemas, né? Porque tem muitos problemas aí nas obras, né? Então, até um material produzido pelo CAEM, que tem a virada Malbataã, acho que esqueci de falar aqui, eles têm um material que os alunos da licenciatura produzem lá no IME, e chama Malba. A revistinha chama Malba, e nessa revistinha tem vários problemas. Então, eu percebo que a resolução de problemas é algo que eles exploram mais aí para o contexto da sala de aula. Perfeito. Te ouvindo já dá para pensar em várias possibilidades, né? E acho que o coletivo, quando trabalha junto, dá muito mais margem para a criação. Sim, sim. Então, pessoal que quiser fazer a sua pergunta para a professora Cristiane, aproveite. Eu estou me segurando aqui para deixar os meninos. Eu abri porque eu quero fazer a pergunta, mas fica à vontade. Não, porque eu descobri uma coisa, que eu sou esse negócio que você falou aí, malbataânica. Esse termo eu nunca tinha ouvido falar, Cristiane. E olha que eu trabalho com isso há 20 anos, porque eu fui começar a estudar malbataã porque eu trabalho na minha dissertação ele como um dos precursores, ele e o Monteiro Lobato, dos paradidáticos, né? E muita gente cita essa referência, né? Faz essa conexão, e não desenvolveu mais, né? Ficou naquilo ali, naquele momento, lá em 2002, estava terminando, a gente teve mais ou menos a mesma trajetória. E muitas vezes até a Ângela assim, não, vamos estudar Malbataã. Então, eu acabei estudando, depois não andei, né? Você andou mais, mas várias coisas que você falou, eu olho assim, nossa, eu participei, a gente organizou aquela revista, a gente te convidou, eu estou lá naquele podcast do Malbataã, então quer dizer, sempre teve muito próximo da minha história também, queria compartilhar isso. Eu orientei o trabalho da Luara, que está aqui depois, acho que a Luara vai querer perguntar alguma coisa. Mas, assim, é muito interessante de ver que a gente não está louca sozinha. Você tem muita coisa interessante sobre ele, e quanto mais tu estuda, e agora você trouxe, mais a gente descobre, parece assim que ele é um poço sem fim de informação. Tem muita coisa que não foi estudada ainda. Tu está falando, eu estava aqui lembrando os livros de antologia dele, né? Que trabalha com história da matemática, ninguém estudou isso ainda. Né? Não. As imagens que nós vamos fazer agora, acho que nessa função toda, a gente acabou fazendo uma proposta que nós vamos tentar organizar essas imagens dele, produzir alguma coisa. Né? Então, para quem está aqui assistindo, não é só a questão da leitura dos livros, mas é o potencial dele como professor, como formador de professores, numa época que pouca gente fazia isso. Né? E ele morre fazendo isso, ele tem um infarte, né? Durante uma oficina com professores na escola. Né? Então, ele tem uma série de coisas super que a gente ainda tem para investigar, não esgotou. Né? E de tanto em tanto tempo a gente acaba voltando a ele. Então, acho que é super importante, só queria te parabenizar e dizer que hoje eu aprendi mais alguma coisa, né? Descobri que eu faço parte desse fã-clube, né? Você é malbataânica também. Eu sou. Vários desses artigos, eu sei que eu me lembro que eu fiz alguns pareceres. Então, assim, é uma história toda que a gente vai construindo junto e que me chama a atenção. Essa meninada que está chegando agora, muita gente nunca ouviu falar. Por isso, essa importância hoje. A gente fala Dia da Matemática, Malbataã, o que tem a ver? Né? São coisas que, para nós, que já estamos numa certa experiência, não vou dizer a idade, a gente sabe, mas para quem está chegando agora, a gente não pode cansar de falar sobre isso, porque isso é extremamente para a nossa história. Né? É bacana também pensar nisso, né, na formação inicial. Eu consegui conciliar essa aula de História da Matemática hoje aqui, porque o nosso programa hoje é Matemáticos Brasileiros, né? E aí eu falei, deu certo, Matemáticos Brasileiros, Malbataã, parará, vamos fazer tudo junto, né?
E acho que é um pouco isso, né? Também a gente não fica muito preocupado nas nossas disciplinas de história da matemática com a matemática da Grécia, não, temos que estudar todas essas culturas, mas às vezes a gente não olha para a nossa história brasileira, né? Quem produziu, quem foi o primeiro matemático, né? E eu acho que é um pouco isso, né? Já começa na formação inicial e na escola também, né? Hoje veio a neta de uma aluna nossa de tarde, e aí ela falou assim. Aí eu falei, tá, aí expliquei tudo para ela, né, na linguagem dela. Aí eu falei, hoje é que dia? Aí quando ela foi embora, eu falei, hoje é que dia mesmo? Ela falou assim, é dia 6 de maio. Eu falei, e qual dia? O que esse dia implica? Ela falou assim, é o Dia Nacional da Matemática. Aí eu falei, qual professor? Eu não lembro o professor, não, eu vou lá olhar no livro. Aí ela veio, é o Júlio César. Aí ela falou assim, mãe, vó, eu quero voltar de noite. Né? Eu quero voltar de noite. Então, assim, acho que é um pouco isso, e não tinha, assim, é muito atrativo. Eram documentos, né? Esses documentos eu mostrei um pouco aqui e fui explicando cada fase do Malbataã para ela, né? Então, vamos ver o que vai surtir, mas é bacana. Mas obrigada aí, Andréia, pela interação de sempre. Eu adorei, parabéns, Cris. Eu acho que e como é interessante a gente ver ter uma outra leitura, né? Eu estou aqui, eu olhei, eu digo, ainda bem que a Grace está tá assistindo, porque a Grace é uma aluna que está fazendo uma investigação com portfólio. E aí, quando tu fala assim que o caderno dirigido é um tipo de portfólio, eu nunca tinha pensado nisso. Eu digo, ela não é me orientando, mas eu digo, eu sempre buscando alguma coisa para ajudar, né? Porque é uma novidade, não, a gente pouco conhece. E agora eu digo, gente, casou que nem serviu como uma luva, né? Eu acho que Grace ir atrás desses trabalhos, né, em termos do caderno dirigido como portfólio, vai ser uma coisa muito legal de ser feita. Eu acho que é uma boa ideia. Não sei se ela vai perguntar ou vai falar, enfim, mas é uma dica que eu digo, nossa, que legal, né? Mas a minha pergunta é outra, né? A minha pergunta é no momento que a gente está, inclusive da SBEM, político, né? Com eleição e tal, e aí é toda essa história que tu vai trazendo, a gente sabe, porque a gente já é mais velho, embora esses detalhes que a tua pesquisa é isso que nos enriquece com muita força. Tem detalhes que a gente não imaginava, né? E aí a minha pergunta é o seguinte: você fala, o matemático brasileiro, né? Mas a formação mesmo dele, ele foi engenheiro civil. Ele, na verdade, ele deu, ou não, ou eu estou enganado, daqui a pouco, né, me corrige. Não, está enganado, não. E ele se torna matemático porque substituiu o Euclides Rocho, começou a dar aula de matemática, né? Sim. Então, assim, a minha pergunta é justamente por isso, né, em relação a isso. São dois momentos. Primeiro, o momento de constituição da lei, né, que hoje é o Dia Nacional da Matemática. Aí eu quero saber da treta, se você já investigou isso, se por um acaso, né? Porque você fazer um dia em homenagem a um matemático, que na minha leitura ele é muito mais educador matemático do que matemático propriamente dito, em termos de concepção, de uma definição do que é isso, né? Mas respeitando o que você disse, que está super certo. Não dá para definir porque é uma outra época, né? Mas a gente pode tentar fazer uma analogia. Então, nessa minha analogia, eu entendo dessa maneira. Então, minha primeira pergunta é: os bastidores da época da lei, se houve algum confronto mais significativo do tipo assim, uma sociedade mais puritana dizer que esse dia não poderia ser, né? O dia da matemática, por não ser um matemático puro, propriamente dito, né? Se houve isso, e fazendo essa correlação para hoje, como é que você, não sei se você já teve esse, porque também está muito recente as campanhas das duas chapas para a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, e aí talvez tu não tenha tido esse diálogo ainda, ou talvez já, e aí minha pergunta é nesse sentido, se tem um movimento
da própria SBEM, porque eu sei que você foi diretora da SBEM Minas, assim como fui a do Rio Grande do Sul, mas o quanto tem um movimento para take advantage, assim, ou seja, tira vantagem desse dia, entende? É um dia que é lei, e aí você enriquece a figura e politicamente reforça esse papel tão importante desse cara, que inclusive tu trouxe agora, que eu não sabia, né, de ele estar com causas sociais com na época, né, aquele preconceito contra a lepra e tal, né, hanseníase, e que isso é muito forte, é muito legal, que caracteriza a educação matemática como um todo. A matemática servir para entender o quanto você pode educar-se como pessoa, né? Então, essas são as duas minhas perguntas. Eu sei que me prolonguei, mas para entender e contextualizar primeiro, os bastidores de um movimento político, né, que talvez tenha sido mais difícil, e a minha curiosidade é essa, e segundo, a curiosidade é se há um movimento, dizer, vamos pegar essa bandeira desse dia e trazer para nós com força, né, como articulação política, inclusive. É isso. Joia, obrigada, Maurício, pelas perguntas. Eu acho que faz todo sentido essa sua pergunta, né? Eu acho que, assim, se a gente for falar, não, ele não é um matemático puro, ele era engenheiro, deu aula a vida inteira e tal, mas eu acho que uma coisa que eu acho interessante, ele foi um professor de matemática, né? Então, acho que essa coisa da figura do professor, né, colocar o Dia Nacional da Matemática, o dia de nascimento de um professor de matemática, para mim já é muito significativo. E talvez não, né? Eu acompanhei um pouco aí com o professor Sérgio Lorenzato na época, e também com o André, que é o neto do Maubataan, que essa foi a defesa da SBEM, né? Porque a SBEM foi importante para falar, olha, a nossa sociedade valida a vida e obra do Maubataan, a gente reforça a importância da história, né, e das obras e das contribuições para o ensino de matemática, para a educação matemática, né? Então, assim, a gente não consegue, como eu disse aí, dizer, olha, o Maubataan foi um educador matemático, né? Não foi matemático também. Mas o que eu acho interessante foi um professor, né, de matemática. E não só de matemática, né, porque ele também era professor no magistério da arte de contar e ler histórias e tal. Então, acho que isso já é uma coisa. Desse tempo que eu sou sócia da SBEM Brasil, Minas também, já fui de São Paulo também, eu só vi uma gestão que, de fato, celebrou o Dia Nacional de Matemática, que promoveu eventos da SBEM. Então, eu acho que é interessante, sim, a SBEM, que foi uma sociedade que apoiou esse dia, junto com aquela comissão inicial, junto com a proposta inicial daquela comissão, né? Tomar para si esse dia e dizer dessa importância, porque a Sociedade Brasileira de Educação Matemática ela é composta por pesquisadores, mas é composta por professores da educação básica, né? Então, acho que o Maubataan foi um professor da educação básica, do ensino superior, e trouxe essas contribuições. Agora, sobre essa face social, Maurício, ele tem obras que eu não olhei, ele tem um conto que chama O Guia Carajá, é a história de um indígena brasileiro, né? E então ele tem esse olhar, né, também para a nossa cultura, né? Por isso a pergunta do professor que eu falei na banca do Leonardo, que se a gente podia dizer que ele não era um etnomatemático, porque ele trazia muito essas ideias de valorização da cultura, da sociedade. E uma coisa que eu acho interessante nesses estudos que eu fiz, o Maubataan não estava dentro de um movimento maior. Então, o Maubataan estava no movimento da matemática moderna, entendeu? Ele podia ter até um livro em parceria,
Mas ele, eu sempre brinco assim, ele estava na carreira solo, era o que ele pensava, o que ele construía, que está lá nos diários de palestras, né? Que está lá em todo o arquivo pessoal dele, né? Então, a gente não vê nada assim, ele defendendo um movimento ou outro, né? Mas, sim, ideias ele colocava, né? Então, ele tinha uma pegada mais social, sim, né? Dentro do que a gente já leu, né? E essa coisa do caderno dirigido, eu acho fantástico, porque até ontem o professor Lorenzato mostrou o caderno dele, de novo, eu já vi de perto, mas ele mostrou na live, né? Que era assim, havia uma discussão, então, frações. Então, ele discutia, mas ele não colocava nada na lousa. Depois, o estudante ia fazer o seu caderno como se estivesse copiando, mas não copia nada, o que ele entendeu de frações, né? Então, muito a cara do portfólio, né? Como que você compreendeu, como você produziu, e ele incentivava fazer desenhos, né? Então, o caderno do professor Lorenzato é um capricho, assim. E lá no Didática da Matemática, ele diz exatamente os itens que um caderno dirigido deve ter, né? Sugestões. Outra questão que eu acho que mostra um pouco dessa coisa do professor de matemática, que também está no livro Didática, é a importância do laboratório de ensino de matemática. A gente está aqui num laboratório, né, da nossa universidade, e ele dizia o que um laboratório precisa ter, né? Quais são os itens iniciais de um laboratório? Então, a primeira menção que a gente tem da constituição e da importância de um laboratório para além de um espaço físico é também trazido por Malbatã. E isso caracteriza muito a nossa área, né, Maurício, da educação matemática. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? A formação inicial não condiz muito, né, com todo o perfil que ele foi trazendo, né, e traçando. E também ele fazia muitas palestras, e a gente achou alguns documentos, também sobre a cultura oriental. Então, eu achei muitos documentos assim de divulgação, tipo, hoje no Rotary, a noite Mil e Uma Noites, com o Malbatã, né? Então, tinha hora que ele era o Malbatã, né? Até o André, neto dele, falava assim, ó, eu não sei se o meu avô era Júlio, se era Malba, mas parece que às vezes ele era o Malba que se fantasiava depois de Júlio e de Beremi, sabe? Tem um prefácio naquela obra da Virgínia que ele fala um pouco isso, e que é aquela última imagem que eu mostrei, né? Aquela coisa das três faces e mais, né? E essa coisa social, quando eu conversei com a filha, que é a dona Sônia, está viva ainda, ela me disse assim: papai conversava com as pessoas na rua e as pessoas diziam que não tinham o que comer, ele levava para casa e jantava com a gente na mesa, né? E minha mãe não gostava disso, mas ele falou, mas ele estava com fome, né? Então, acho que é uma personalidade interessante para a gente aprender um pouco. Acho que essa infinitude de coisas, né, que a André mostrou, por exemplo, esse Guia Carajá, né, ninguém mexeu nessa obra, né, então fica muito no homem que calculava, né, também eu esqueci de falar isso, Leandra, a maioria das propostas estão mais centradas na obra O Homem que Calculava, né. Ai, não sei, Maurício, não sei se faltou alguma coisa. E obrigada. Tranquilo, maravilhoso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Agradeço, querido. Eu não sei se temos mais alguma pergunta, algum questionamento. Já é 8 horas, né? Um pouquinho passado das 8. Está ótimo, mas a gente entende que também, né, já atendeu bastante, né, o nosso intuito hoje. Foi maravilhoso, assim, te ouvir, né, Cristiane? E eu anotei algumas coisas assim da palestra que só para a gente retomar, né, o que foi tratado hoje. Então a gente pôde conhecer um pouquinho mais sobre a história, né, de Malbatã ou Júlio César de Mello e Souza.
que se interlaça com a história de nossa palestrante, Cristiane, e desde o menino Julinho, criando uma revistinha chamada de R, criador desde cedo de histórias com ludicidade e criatividade, as dificuldades, os desafios, né, que ele passou para ser autor de livros, usando pseudônimos para poder publicar. Também a história do grande professor, que tem a arte de ensinar matemática com resolução de problemas e histórias, e sem usar muito a lousa. Ele era um lutador nas causas sociais, né? Contra o preconceito relacionado com a doença chamada hanseníase. Pode me corrigir se eu falei algo. E autor de 123 livros, só 123 livros. E, ao mesmo tempo, ele era um crítico das formas de ensinar na época, por exemplo, o algebrismo. A professora Cristiane também trouxe a relação, né, com o teatro e as histórias, por exemplo, do autor Beremiz Samir, né, que é do livro O Homem que Calculava, e também sua experiência, né, com formação de professores, colaborador de periódicos, colunista de jornal com matemática recreativa, as revistas organizadas por ele, a Liravate ou Corisme. Também a professora mostrou um pouquinho das suas pesquisas desenvolvidas com seus orientandos e algumas revistas e publicações atuais sobre história, literatura, resolução de problemas, ludicidade, criatividade e com outras interrelações, tanto interdisciplinar como transdisciplinar. E assim, Júlio, no final, né, me chamou muita atenção esses vários cenários que Júlio César de Mello e Souza esteve retratado, né, usando muito a criatividade, as roupas e os cenários, e mostrando um pouco de todas essas interfaces, né, da cultura do professor e como autor de livros. Eu lembrei, agora estava revisitando, né? Eu orientei uma aluna, a Rita, sobre as histórias de Malbataã, né, no ensino de matemática. Depois, na especialização também, eu orientei uma aluna que tinha a ver com literatura. E hoje a gente está, eu e o Pedro, meu orientando, ele está pensando em trabalhar com literatura. E sem querer, o meu filho também, né? Ele trabalha muito com literatura. Então, a literatura está um pouquinho, a arte de contar histórias está um pouquinho na família, né? A gente tem um pouco essa coisa de gostar de histórias, as histórias nos encantam, as histórias promovem encontros, né? E eu acho que isso o Júlio César de Mello e Souza soube muito bem retratar nas suas histórias, né? E traz toda essa ludicidade, esse encanto em saber um pouquinho, né, mais esses enigmas que ele trazia, né? E isso nos encanta e traz uma matemática mais recreativa, mais lúdica. Aqui o Maravilha. Fábio, é, não sei se Obrigada. eu retratei assim, fui fidedigna à tua palestra, né? Procurei assim resumir a tua Obrigada. fala. Então, aqui temos alguns depoimentos, né, da Luara, que ficaria horas e horas ouvindo sobre esse grande nome da educação matemática. O Fábio, fiquei aqui pensando se houve diálogo entre Malbataã e Paulo Freire, já que foram contemporâneos. A Luara, fiquei curiosa em saber mais sobre as produções dele nos jornais, se chamaram tanta atenção quanto as suas obras.
Eu acho que a gente poderia ficar horas aqui falando sobre essas coisas, né? Fica todo mundo muito encantado com a tua fala e com a palestra em si. Mas eu acho que a gente, acho que a gente poderia finalizar, talvez, né? Dá até uma dorzinha no coração. Só respondendo aqui o Fábio, dentro das minhas pesquisas, a gente não achou nada assim que tivesse um diálogo de Malbatã e Paulo Freire, né? E sobre a fala da Luara, que é sobre as posições dele nos jornais, ele tinha, nas colunas de jornais, tinha uma coluna que me chamou um pouco a atenção, que ele sempre colocava um problema da semana, né? Então, aí na outra edição do jornal é que vinha a resposta. Então, ele dava um tempo para os leitores tentarem resolver o problema, né? Então, é um pouco assim. Então, tem ainda um campo imenso de jornais. Eu selecionei coisas que estavam relacionadas aí à Universidade do Ar, né? Mas tem outras coisas também de eventos, mas há também uma seara grande aí para pesquisar sobre essas escritas nos jornais, né? É um outro trabalho. Andréia, quer vir finalizar? Não, vamos, acho que sim, né? Porque são 8h15, ela vai receber aí no grupo da pedagogia ali, né? Então, estou preocupada com isso. Mas eu acho que, assim, perguntas a gente vai ter sempre, né? A gente vai te chamar em outro momento, quem sabe, né? Para a gente voltar a falar sobre outras questões, que eu acho que é muito rico mesmo. E é um nome que tem que ser relembrado e relembrado todos os anos, 6 de maio. Como diz o Maurício, ele chamou a atenção para uma coisa que é bem importante, né? Eu não vi quase nada de movimentação hoje sobre ser dia da matemática. Eu não recebi nenhuma mensagem de lugar nenhum, né, oficial ou não oficial, circulando. E isso é um problema, eu acho. Né? Eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade realmente de tornar essa data mais celebrativa e com um espaço de luta mesmo, né? A Esbelina publicou, viu? A Esbelina publicou, que bom. Publicou. Mas eu não sei. Mas assim, mesmo nessa coisa bem informal, tudo bem que hoje não entro muito nas redes, né? Não é muito meu perfil. Mas mesmo assim me chamou a atenção isso do Maurício. Eu acho que a gente pode pensar, de repente, ano que vem, de novo, fazer alguma atividade do Dia da Matemática e trazer isso mais para perto dos professores da escola, né? Mais para perto dos nossos programas. Muito importante tudo isso que você trouxe. Eu também não sabia que era lei, eu sabia que era, né, um pouco desse bastidor, mas não nesse nível. Né? Então, se o Darcy Ribeiro bancou isso, não é qualquer um. Né? Nós estamos falando de alguém extremamente importante na história política recente, né? Então, é importante a gente trazer essa memória, né? Recuperar um pouco mais essas histórias, porque não é pouca coisa. E a gente tem um momento assim, que a gente tem muitas disputas, né? De espaço, de poder, e a matemática sendo extremamente pressionada, então acho que trazer um pouco dessa leveza, né, da vida dele, das obras, acho que tudo a ver. Acho que a gente acertou, Cris. Acho que a gente acertou. Então, queria, em nome, né, do programa, te agradecer e Andréia, não vou falar mais, se não falo muito. Fala, Leandra. Eu que agradeço. Tem uma nota no site da SBEM, Maurício está dizendo. Bom demais. Mas eu que agradeço aí o programa, quem está também nos ouvindo até agora, e é muita fonte, é muita informação e tem muita coisa para explorar ainda de Malbatã. Só um detalhe, um comentário, nessa perspectiva aí, André, que você comentou, quando eu fui fazer a entrevista do doutorado lá na USP, que eu apresentei um projeto de tese com Malbatã, uma das professoras da banca disse assim: mas o que mais tem para ver de Malbatã? Você não já fez uma dissertação sobre Malbatã? O que mais que você vai ver? Aí eu falei assim, muita coisa. Aí comecei a falar,
né, das possibilidades. Ela também não tinha noção das 123 obras, né, das publicações em jornais, então é muita coisa ainda para ser explorada dentro dessa nossa história da educação matemática brasileira, né? Acho que é isso. Muito obrigada aí pela oportunidade e quem está nos ouvindo até agora. Eu queria chamar a atenção que também tem uma professora pesquisadora ali também nós escutando, que é a professora Nílian Ferreira, né? Que é tua colega. É, minha colega, Aham. ela vai vir para cá depois, já me avisou. E eu acho que Lília. o tema ele possibilita essa congregação, essa união, esse diálogo, essa vontade, né, de estar aqui, porque alunos de Uberlândia, né, grupo de pesquisa, professores, alunos do nosso programa, e estava a professora Tatiana Camargo também, nossa colega do curso de Licenciatura em Educação do Campo, né? Então é um tema muito rico, né? É um dia também para celebrar, né? O nosso dia. E agradecer a brilhante palestra que tu fez hoje para nós. Estamos muito felizes. Eu que agradeço, gente. Obrigada, viu? Então tá, então eu vou parar a gravação, né? 100 minutos, deu.